Mas vamos lá. Nós estamos na quaresma, né? Começamos há 4 domingos atrás, tempo de quaresma que culmina, que para mim é a data mais importante da nossa vida, que é o sacrifício de Jesus. Foi a entrega de Jesus, a crucificação de Jesus, né? Entregando-se no nosso lugar para que a gente tenha uma vida plena. Então, eu vejo que para mim, a Páscoa é a data mais importante da vida de um cristão e de um filho de Deus. Porque através desse sacrifício e através da ressurreição de Cristo, que se deu 3 dias após a sua crucificação, nós temos novidade de vida. Nós temos uma vida plena. Ele não tem mais nada para fazer, ele já fez tudo. É nós agora que temos que começar a caminhar e a buscar e a desfrutar desta vida que ele tem para nós. Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre a unção de Jesus em Betânia, né? A posição de Maria em derramar aquele perfume aos pés de Jesus. E ali ficou bem claro que agora nós carregamos este perfume. Que nós agora vamos exalar este bom perfume de Cristo. A segunda mensagem foi sobre a mesa, quando Jesus fala da ceia com os seus discípulos, e o Valmir enfatizou a importância da mesa, o lugar da comunhão, o lugar da intimidade, o lugar de abrir o coração, né? Onde você tem a oportunidade de quem está na sua mesa poder compartilhar o coração, que foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Domingo passado, o Valmir falou sobre a carne e o sangue de Cristo Jesus. E hoje eu quero falar com vocês sobre o jardim de dores de Jesus. E o que eu quero dizer para vocês é que cada uma destas mensagens, até culminar ao nosso domingo de Páscoa, que nós este ano resolvemos fazer a mesa e deixar ela posta nesses 40 dias, com os elementos que representam a quaresma, né? Então, vocês estão vendo aí a uva, o pão, o sangue derramado na cruz, a coroa de espinho, os cravos. Tudo isso representa esse sacrifício de Cristo. E o mais importante, aquela tumba está vazia porque Ele vive. E vai culminar com isto. Mas o que a gente quer com isso? Mostrar para vocês que Jesus deixou em todo este caminhar dele, né? Como o Valmir disse, nesta jornada até culminar ao dia do sacrifício, a Páscoa, ele deixou ensinos para nós, para que a gente possa viver isto nesta terra. Então, hoje eu quero dizer para vocês sobre o jardim de dores. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, que vai falar sobre Jesus no Getsemane, que é o jardim das dores. Sabe que olha que coisa tremenda, gente. Já disse isso aqui uma vez e vendo este material essa semana, lembrei de novo. Deus criou o homem num jardim. No jardim do Éden. Jardim da perfeição. Aonde lá o homem teria a vida eterna. Mas o homem decidiu sair de lá, sair deste lugar, pecou e foi posto fora deste jardim. Mas Deus, o Pai, não desistiu, Ele continuou. Até terminar com Jesus. E Jesus cumpriu o propósito de Deus num jardim. No jardim do Getsemane. Então, para vocês verem como Deus tinha um propósito e não perdeu o alvo. Jesus morreu no jardim do Getsemane. Para quê? Para saber que é ali que Deus tem para nós, o jardim eterno. Tá? Então, vamos lá ler? Marcos 14, verso 32 ao verso 42. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui
enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigie e orem, para que eu não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo ao encontro, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Que me trairá. Me trai, perdão. Então, Jesus relata aqui um momento dele de dor. E o que ele está dizendo aqui? Que todos nós, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou vamos enfrentar dores. Momentos na nossa vida de dor. Mas ele quer mostrar para você e para mim que, passando por este jardim, você vai encontrar o amor e a decisão de que ele tem para a sua vida. Então, o caminho do Getsêmani, a vida e o ministério de Jesus foram marcados por compaixão, milagres, ensinamentos transformadores, curas de enfermos, restauração de vidas. Ele falou das boas novas, chamando ao arrependimento, a restauração da comunhão de Deus e o homem. Este foi o propósito e o ministério de Jesus nesses 3 anos e meio que ele esteve nesta terra. Mas ele vai deixar para nós como é que nós podemos viver também desta forma. E mostrando para nós que ele também passou por isto. Vocês acreditam que Jesus precisava passar por este momento de aflição, de angústia? Ele sentiu a morte. Fala para mim, precisava? Ele era o Filho de Deus. Mas ele deixa esse ensinamento e ele mostra para nós como é que nós podemos ressignificar essas dores na nossa vida e que nós vamos passar e vencer também. Certo? Então, olha aqui. Getsêmani era um jardim que marcou um momento mais decisivo do ministério de Jesus. Nossos jardins de dores também se tornam lugares de definições em nossas vidas. É isso que Jesus quer dizer. O Getsêmani foi um lugar de decisão da vida de Cristo ali, do ministério dele. Mas ele está dizendo para nós que os nossos lugares de dores, de aflições, de angústias, que muitas vezes a gente não enxerga que tem solução, que parece que nós vamos desfalecer, ele está dizendo o seguinte: são lugares de definições para a sua vida. E é isso que ele vai mostrar aqui para nós. A palavra Getsêmani, em aramaico, significa prensa. Era uma grande pedra que rolava em cima de um poço onde eles colocavam as azeitonas e passavam aquela grande pedra e saía a primeira extração do azeite. Este azeite era extraído para a unção do templo, porque era o azeite mais puro, a primeira prensa. Passava-se uma segunda prensa, aonde eles extraíam aquele azeite que saía para remédio, para alimentação. Era a segunda prensa daquelas azeitonas.
E a terceira prensa era o óleo que era usado para iluminar as lamparinas, porque naquele tempo não tinha iluminação elétrica. Então, eram lamparinas. Por isso que tem aquela passagem das 10 virgens, que estavam sempre cuidando para que não faltasse este óleo, este azeite. Este azeite era usado. Então, 3 prensas eram passadas. Pensa bem, naquelas azeitonas. A primeira saía para uma unção, que era o óleo, era o azeite mais puro, que era usado para unção no templo. A segunda extração era para remédio, para alimentação, que eles usavam. E a terceira, para iluminação. Da mesma forma, Jesus passou por 3 momentos de intensa agonia no Getsemane, por essa prensa. Orando por 3 vezes, sendo esmagado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você está no jardim das dores? Você ainda não passou pelas prensas. Nós não passamos por isso ainda. Nem nos piores momentos da nossa vida. Porque Jesus sempre tem um socorro para nós. Porque Ele já provou isso, queridos. E a vida dEle é para nós sabermos que Ele tem a resposta para nós. Então, vamos aqui. 4 atitudes que vão ressignificar o seu processo de dor. 4 atitudes que nós precisamos ter. A primeira atitude, verso de número 35. Rendição dos joelhos e de coração. Quando nós estamos passando por um processo de dor nas nossas vidas, nós precisamos nos render. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos derramar o nosso coração. Jesus fez isso. Indo um pouco mais adiante, Ele prostrou-se no chão. Orava para aquele que era possível afastar aquela hora, aquele momento da vida dele. Assim nós precisamos na nossa vida, queridos. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos abrir o nosso coração. Precisamos nos humilhar. Tiago 4:10 diz assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então deixa eu dizer algo para você. A sua dor não pode te dominar, não pode te derrotar. Se você for para o lugar certo, se você for à busca daquele que tem a resposta, se você for e se dobrar diante dele, se render diante dele, ele tem a solução para você. Primeira coisa, rendição de joelhos, de coração, é se render ao Senhor. Não se coloque numa posição de que você pode, de que eu vou conseguir. Você não pode, nós não podemos, nós não conseguimos. Mas aquele que pode, aquele que consegue, aquele que tem a resposta, está esperando você. Amém. Aleluia. Pastor Rick Warren tem uma frase que diz assim: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Quanto mais você tiver de Deus na sua vida, quanto mais você buscar esse Deus, quanto mais você ansiar por Deus, quanto mais fome e sede da palavra você tiver, mais você vai ter respostas e resultados na sua vida, em todas as áreas. Em todas as áreas. Segunda atitude para ressignificar a sua dor. Submissão à vontade do Pai. No verso 36, ele dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o que acontece? Jesus sabia que o Pai podia livrá-lo daquilo. Sabia que também não ia acontecer. Mas Ele está dizendo aqui uma coisa para nós.
Quando você for lá, dobrar os seus joelhos e derramar o seu coração, não queira que Deus faça do seu jeito. Não queira que Deus responda aquilo que você quer. Mas ouça a vontade dele para a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, nós vamos ao Pai, nós colocamos as situações diante do Pai, mas nós queremos que Deus faça do meu jeito. É ou não é? Quantos já fizeram essa oração? Pai, você está vendo? Está olhando aqui? Senhor, eu preciso disso. E aí Deus fala assim, então, eu vou te dar isso. Mas antes de eu te dar isso, eu vou falar com você algumas coisas que você precisa mudar. Que você precisa ser tratada. Que você precisa se render. Eu tenho tudo isso para você. Porque aqui, o que Jesus disse? Tudo te é possível. Então, tudo é possível para nós. Não importa o caminho, o jardim, o que você quiser chamar, da dor que você está passando, da situação que você está impressa. Saiba de uma coisa, Deus tem o possível para a sua vida, mas Ele está fazendo o quê? Tratando você, o seu coração. Você está disposto a se submeter à minha vontade? Será que nós temos este coração disponível para isso? Por isso que começa com o joelho e coração aberto. Porque para ouvir a vontade de Deus e para cumprir a vontade dEle, e para ser submisso à vontade dEle, você precisa estar rendido a Ele. Lucas 9:23 diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A entrega a Deus não é um ato único, mas é um estilo de vida. É todo dia. Ouvimos essa semana um pastor falando isso. Todo dia eu preciso morrer. É ou não é, gente? Todo dia. Para cumprir a vontade de Deus, para ser submisso à vontade dEle, todo dia eu preciso mortificar a minha carne, as minhas vontades, os meus quereres. Aquilo que muitas vezes se apresenta diante de mim. Todo dia. Terceira atitude que vai ressignificar a sua dor. Conexão de intimidade. No verso 36, a parte A, Jesus dizia assim, Abba, Pai, tudo te é possível. É intimidade, é saber, é conhecer, é saber que eu estou naquela situação, mas que Ele está cuidando de mim. Eu tenho essa conexão com Deus. Disse para vocês, né, falei para vocês a semana passada, que nós estamos desafiando a igreja agora. Começou conosco, pastores, de segunda-feira estabelecer jejum e oração. Jejum pela igreja. Por aquilo que eu quero dentro da igreja da qual eu sirvo. Por aquilo que eu quero da minha vida, que eu sou a igreja também. Então, nós pastores, já estamos num tempo fazendo isso, abrimos agora para o nosso grupo de liderança, para o time de imersão que está conosco, e domingo passado eu abri para a igreja. Agora, queridos, deixa eu falar para você, jejum é algo de consagração da sua vida para ouvir o que Deus tem para falar. Jejum não é para fazer petição. Jejum não é para chegar lá e falar assim, Senhor, eu estou jejuando porque eu preciso de recurso na minha conta bancária. Jesus, eu vou jejuar porque eu preciso do emprego. Jesus, eu vou jejuar porque eu quero a solução do problema da minha família. Ele tem tudo isso e no jejum ele vai falar tudo isso com você. Mas a importância, o valor do jejum é a consagração. É a mortificação da carne. E essa semana eu falei para o Valmir assim, Valmir, nós vamos estender o nosso tempo de jejum. Porque até então nós estávamos tirando uma refeição por dia. Falei, Valmir, nós vamos começar a jejuar até que a gente jejue o dia todo, às 24 horas. É um processo.
Você não pode chegar e falar assim, eu não vou jejuar o dia inteiro. Você pode ter alguma coisa. Então, comece a pedir ao Senhor. Nós já começamos a orar. Senhor, prepara, nós vamos começar. Porque eu quero mais de Deus. Porque eu quero receber mais de Deus. Vocês não sabem quanto Deus tem falado conosco. E não tem falado coisa bonitinha não, viu, gente? Que eu estou gostando. Deus tem falado muito conosco. Mexido muito com o nosso caráter. Mexido muito com o nosso homem interior. Eu não sou melhor que ninguém, a minha casa não é melhor que ninguém. Mas eu quero esse mais de Deus, sabe por quê? Porque quanto mais Ele me forjar, mais Ele vai me usar. Quanto mais Ele trabalhar no meu interior, mais Ele tem para revelar para a minha vida. É isso, queridos. Agora, se você está conformado com a vida que você tem, ok. Fique em paz. Mas eu quero. Eu quero. E eu vou buscar, tenho buscado isso, eu e minha casa. E eu creio que o Senhor vai fazer. Amém? O maior presente que Deus pode lhe dar é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, mas Ele é o seu caminho. Larry Crabb escreve isso. O maior presente que Ele pode te dar é a vida dEle. É a comunhão, é a intimidade, é conhecer o coração dEle, é desfrutar da presença dEle, é ver o que Ele tem para as nossas vidas, para a sua igreja, para a sua família. Faça isso, ore por isso. Deus tem isso para a sua vida, querido. Ele tem para mostrar para você qual é o caminho, porque Ele é o caminho. Então, enquanto mais conexão de comunidade, de intimidade com Ele, mais Ele vai se revelar, mais Ele vai mostrar. E é no jardim das dores, não é no oba-oba, não é no ser feliz. É quando a gente passa na prensa. É quando a gente é prensado pelos problemas, pelas situações. E quero dizer para vocês, nós vamos ter sempre. Não se iluda achando que a vida com Jesus é uma verdadeira festa. É também. Mas também tem coisas que Deus tem que trabalhar conosco aqui, porque Ele tem mais para dar. E se Ele não trabalhar em nós, não tem como Ele derramar. Não tem. Então é nesses momentos, é quanto mais ele forjar você, é quanto mais você tiver intimidade com Ele, é quanto mais você tiver fome dEle, é quanto mais você ler a palavra, é que Ele vai te revelar o caminho. Ele vai te mostrar como sair desse lugar. Ele vai te mostrar o que Ele tem para você. Por que é que você está no jardim das dores? Jesus estava no Getsemane porque tinha um propósito, salvação do mundo. E você está às vezes no Getsemane porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele não quer que você permaneça nesse lugar. Ele quer te tirar desse lugar, mas Ele quer você. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua intimidade, Ele quer a sua busca, Ele quer ver a sua renúncia por Ele. Queridos, nós renunciamos muito pouco por Deus. Ele renunciou tudo. A glória, o lugar, o poder, por nós, por mim e por você. Se fez homem, por mim e por você. Você quer maior renúncia que essa? Para nos tirar de um lamaçal, para nos dar um lugar de vida eterna. Não é este mundo que Deus tem para nós, Ele tem a eternidade. E quando eu chegar lá, eu vou falar assim, Senhor, eu não quero saber de mais nada. Olha, eu não quero saber. Mais nada, não quero saber por que Eva foi comer da fruta, não quero saber por que Pedro foi rebelde, eu não quero saber, eu quero saber de entrar neste lugar e desfrutar, e desfrutar, e desfrutar. É isso, gente. É isso. Quarta e última atitude que vão ressignificar a sua vida, neste lugar de dor. Resiliência. Para enfrentar os desafios. Marcos 14, 42, ele disse assim, falou para os discípulos, pensa aqui, que eu também fiquei meio bravinha com os discípulos aqui, né? Falei, puxa vida, Jesus chama eles, diz para eles para onde está indo, eles mais ou menos já sabiam, né? Já estavam entendendo o momento, aí chama 3 discípulos mais chegados dele, Valmir vai, chama Nenê, Ronaldo,
Filipe, são os 3 mais próximos hoje. E fala para eles assim, fica aqui orando por mim, que eu vou até ali e já volto. Quando ele volta, ele pensou assim, deixei os meus guerreiros lá intercedendo por mim. Chega lá, encontra os 3 dormindo. Ah, já que Jesus não está voltando, melhor a gente dormir mesmo, porque já está tarde. Não sei o que ele vai fazer. Aí Jesus olha aquilo e diz assim, espera um pouquinho, vocês dormiram? Acordou, volta. Por 3 vezes. Na última, ele falou assim, não é possível. Não é possível. Vocês não estão entendendo o que está para acontecer. E às vezes nós estamos assim, gente. Distraídos. Ou então a gente ganha... Vou falar aqui uma coisinha. A gente ganha uma porçãozinha, porque para mim é uma porçãozinha. Quando Deus resolve alguma coisinha na nossa vida, e a gente... Ah, pronto. Que maravilha! Agora tudo é só alegria. Não é. O que ele disse para eles? Ó, vamos, cambadinha. Não, cambadinha é por minha parte. Vamos, Jesus não falava isso. Eu que falei, perdão. Levanta, gente. Levanta daí. Vamos. Porque aí vai vir o meu traidor e vai acontecer a maior obra na vida de vocês. Também não falou isso, mas eu estou falando. Sabe? Então precisa de resiliência. T.D. Jakes, no seu livro Esmagado, que é um livro tremendo, que vocês deveriam ler, fala assim, ó, a pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Vou contar uma historinha aqui. Ó, a pressão não destrói, não é para destruir, mas ele usa a situação para nos moldar. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho aqui, para nós darmos sequência ao fim. Havia um lugar lá onde tinha um monte de argila, montinhos de argila. E o pessoal passava e chutava aquela argila, o outro esfarelava a argila e um montinho de argila lá. Um dia passou um oleiro. E ele pegou, olhou para aquele montinho de argila e disse assim, vou pegar essa argila. Pegou a argila, levou para a casa dele. Pegou a argila precisa de água, né, para ela virar barro, né? Moldou, pôs água, moldou, fez um barro. Fez um vaso. Só que aí, onde precisa ir o vaso para ele se tornar o vaso? Precisa ir para um forno. Colocou o vaso lá no forno. O vaso começou a se desesperar dentro daquele forno. Me tira daqui, não aguento mais, isso está muito quente, muito... Ai, pelo amor de Deus, não sei o quê. Espera um pouco. O oleiro foi lá, abriu a portinha, tirou o vaso. Quando ele colocou o vaso em cima da mesa, ele falou assim, ah, mas tem algumas imperfeições. Espera aí, vou pegar uma lixa, vou dar uma lixadinha em você. Pegou a lixa. Foi lá, começou a lixar o vaso. E o vaso já se estribuchando. Está doendo, pode parar? Não, já deu, tá bom, deixa assim, não quero mais. Não, espera aí. Aí pegou e falou assim, mas tem algumas imperfeições, né? Mas tá bom, vou passar uma tinta. Pegou uma tinta bem bonita, aquelas cores bem... Vamos pensar assim, num dourado, né? Pintou todo o vaso. Ah, tá. Ficou um pouquinho melhor. Mas espera aí, preciso pôr você no forno de novo, porque precisa secar essa tinta. Pôs lá no forno. E o vaso começou de novo. Meu Deus, quando vai passar isso? Não estou aguentando mais. Quando ele tirou aquele vaso daquele forno, ele olhou assim, ele falou assim, você agora é uma peça maravilhosa para fazer parte de uma porta de um rei. E ele pegou o vaso, levou para um rei e disse assim, esta é um vaso perfeito que você vai colocar no seu reinado, para que todos que passem vejam que esta peça serve de uso, de honra para o teu reinado. É isso, queridos. Resiliência. É
ter força, é dizer assim: Senhor, está doendo. Senhor, quando vai acabar esse processo na minha vida? Mas é saber que Deus está te formando para algo maravilhoso. É saber que o seu jardim de dores vai ser um jardim de glória. Como foi de Jesus. Senhor, Jesus ficou angustiado, ele sabia o que ele ia passar. Senhor, me livra disso. Quantas vezes a gente está num sufoco. A gente está passando por tantas pressões. Senhor, me livra disso. Mas Ele sabe onde Ele vai chegar com você por causa dessa situação. Ele sabe onde Ele vai te levar. E Ele vai te levar para um lugar de glória. Ele vai te levar para um lugar de honra. Ele vai te levar para um lugar onde o nome dEle será exaltado. Foi assim com Jesus no jardim do Getsemane. E assim será com você, comigo. A pressão não destrói. Ela forma, e Deus usa o que esmaga para nos moldar. Aquilo que está nos esmagando hoje, está nos moldando para a honra e glória do nome dEle. Amém? O consolo que você receberá no jardim de dores, é o consolo da comunhão do Pai. João 17:1. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Assim vai ser com você. O consolo que você vai receber é um consolo sobrenatural da fé. Lucas 22:43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. É assim que vai ser na sua vida. O consolo que você vai receber do Pai é o consolo da sua identidade e do seu propósito. João 13:3. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e que voltava para Deus. Ele sabia do propósito que ele tinha. Ele sabia o que ele estava fazendo nesse lugar. Ele sabia o que Deus tinha para fazer e realizar através da vida dele. Ele suportou o jardim de dores. Ele suportou o Getsemane. Ele suportou a cruz, porque ele cumpriu o propósito, porque ele não saiu do alvo. Assim tem que ser eu e você. Você tem que saber o que é que Deus está fazendo nesta situação na sua vida. Você tem que saber que Deus tem grandes coisas para fazer com você. Você tem que saber que é para glorificar o nome dEle. Amém? Aleluia. Queria que você ficasse de pé, nós vamos fazer uma oração juntos. Quero dizer para você, não importa o que você está passando. Não importa o jardim de dores, mas lembre-se, Deus tem um caminho. Deus tem soluções. Pode não ser a que você queira, mas é a que Ele quer. É o plano e o propósito dEle para a sua vida. E saiba de uma coisa, Ele não está fazendo isso para te humilhar. Ele não está fazendo isso para te destruir. Ele está fazendo isso para que através dessa situação, para que através da sua vida o nome dEle seja glorificado. Para que muitos saibam que há um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que opera em nós. Amém? Vamos fazer a oração, depois nós vamos adorar ao Senhor. Eu vou falar e vocês repetem comigo, pode ser? Senhor, eu me prostro hoje diante de Ti. Diante do meu próprio Getsemane. Sei que o caminho da obediência muitas vezes me leva a momentos de angústia. Mas também sei que sempre Tu estás comigo. Senhor, eu coloco a minha vontade em Tuas mãos. Confiando nos Teus planos, que são mais altos do que os meus. Ajuda-me a todo dia render meu coração diante de Ti. Permanecer firme. Não fugir dos processos que moldam-me à imagem de Cristo. Dá-me força para perseverar.
mesmo quando estou me sentindo fraco e derrotado. Que a tua presença seja o meu sustento. Que a minha identidade em que me fortaleça e o que o teu Espírito Santo me console. Levante as suas mãos para os céus. Hoje eu escolho confiar, descansar, avançar, porque sei que tu és fiel. Em teu nome, Jesus, eu oro e descanso em ti. Amém. Quero dizer algo para você que está conosco online. Você está vendo esse QR Code que está sendo exibido aí? Se você recebeu esta palavra e que foi uma resposta para você, e que você está longe de Cristo, ou que você nem tenha recebido Cristo na sua vida, decida por Ele hoje. Decida por esta vida, porque Deus tem uma vida grande e tremenda para a sua vida. Se você, por alguma questão, deixou de seguir a Jesus, deixou de estar na presença de Deus, deixou de congregar numa igreja, numa casa de Deus, volte-se hoje para Ele. Decida por isso. Decida estar conosco. Esta família tem muito para te receber e para te dar. E eu acredito que o Espírito Santo falou com você. Então, coloque o seu celular nesse QR Code, vai ter algumas perguntas. Você pode preencher e encaminhar para nós. Nós vamos entrar em contato com você. Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Não importa o jardim de dores que você está passando, Ele é a resposta. Ele é aquele que tem vitórias para a sua vida. Ele é aquele que te ama. Ele é aquele que se entregou por você. E Ele tem grandes coisas para fazer para você. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Receba agora, dobre os seus joelhos aí e receba Ele como Senhor e Salvador. Volte-se para a casa dEle, volte-se para o convívio da família dEle. E decida segui-lo. E eu abençoo a sua vida. Eu creio que o Senhor tem muito mais. Amém? Amém.